Seres conhecidos como apóstolos estavam no topo do mundo em termos de poder. No entanto, misteriosamente, todos eles apareceram da Terra. Após muito tempo, o mais forte entre eles retorna. Ele é o nosso protagonista, o Man. O objetivo do seu retorno é para encontrar uma esposa, e por isso ele decide esconder sua verdadeira identidade. Ao decorrer da história, o Man descobre que sua amada Aisha havia desaparecido da escola. Devido a isso, ele e uma amiga decidem ir até a casa dela para descobrir o que realmente aconteceu. Ao chegar lá, ele não a encontra, e descobre que um conde levou Aisha e sua mãe para o sudoeste do Império. E foi aí que eu terminei o resumo da parte 3. Agora, passaremos para a parte 4. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. 2 semanas se passaram após eles partirem em direção ao sudoeste do Império. Logo na chegada, o Man fica intrigado, pois as barracas de alimento estavam fechadas, apesar de estar localizada no centro da cidade. Isso indicava que as pessoas estavam com medo de alguma coisa. Pouco tempo depois, eles entram na Associação de Aventureiros, que estava repleta de pessoas. O Man acredita que a mãe de Aisha se casou com o conde e fez com que as pessoas da cidade acreditassem que ele havia desaparecido por algum motivo. Com isso, ele precisava ter cuidado para não revelar demais para as outras pessoas. O Man pergunta à recepcionista dos caçadores sobre o conde, mencionando que iria entregar um anel da família dele, que encontraram durante a viagem, e assim pedir alguma recompensa. A recepcionista informa que a casa do conde fica fora da cidade, e para chegar lá é necessário atravessar o bosque. No entanto, ela menciona que ultimamente tem ocorrido coisas estranhas no bosque. Ela revela que há pouco tempo começaram a aparecer espíritos malignos, e sua presença só tem aumentado com o passar do tempo. Os rumores dizem que esses espíritos aparecem e desaparecem repetidamente, e não há muitas pessoas que possam confirmar sua localização exata. Uma pergunta se todos esses aventureiros presentes foram contratados para caçar os espíritos malignos a pedido do conde. A recepcionista explica que, embora essa seja a propriedade do conde, ele não está envolvido nesses assuntos. A missão foi criada pela própria Associação de Aventureiros do Império, onde, se conseguir eliminar apenas um espírito maligno, receberá uma recompensa de 5 milhões de moedas de ouro. Ao ver isso, o Man e sua amiga ficam empolgados com a quantidade de dinheiro. Rapidamente, o Man pensa que se o conde for realmente o novo padrasto de Aisha, e se ajudar a resolver esses problemas em sua terra, não só ganhará uma grande quantidade de dinheiro, mas também será a oportunidade perfeita para se casar com Aisha. São 2 coelhos com uma cajadada só. A amiga de Man pergunta por que os espíritos malignos estão aparecendo até durante o dia, onde isso não deveria acontecer. A recepcionista responde que ninguém sabe o motivo disso. As centenas de pessoas que foram enviadas pela Associação de Caçadores para eliminá-los ainda não tinham retornado. O Man ainda se lembrava de que antes dessa geração de humanos, os espíritos malignos e humanos coexistiam junto por muito tempo. Por várias razões, eles começaram uma guerra. O 10º apóstolo, chamado de Al-Erma, e a 12ª apóstola, conhecida como Kepa, tomaram lados opostos. Al-Erma apoiava os espíritos malignos, enquanto Kepa apoiava os humanos. Após alguns desentendimentos, essa diferença causou uma grande guerra entre eles, marcando o início da Primeira Guerra durante a Era dos Apóstolos. Com o fim dessa guerra, os 2 apóstolos desapareceram, e os espíritos malignos nunca mais apareceram diante dos humanos. O Man ainda estava indignado por esses 2 idiotas lutarem tão violentamente. Se não fosse por isso, os humanos não estariam tão assustados com os apóstolos. De todo modo, ele ainda continua sem entender a situação desse bosque, e a recepcionista revela que não há apenas espíritos, mas também um lobisomem. O Man diz que derrotará esse lobisomem com apenas 2 golpes. A recepcionista fica surpresa e pergunta se ele é um aventureiro de classificação ouro ou superior. No entanto, ele revela que é apenas um aventureiro de classificação ferro. Todos na sala começam a rir alto. A recepcionista então diz que o lobisomem é astuto e rápido, capaz de manipular as sombras com feitiçaria. Isso seria complicado até para o aventureiro de classificação ouro eliminá-lo. Como o Man é apenas de classificação de ferro, ela não sabe o que pode acontecer com ele. O Man se pergunta o porquê os homens-lobos retornaram e ainda aprenderam magia das sombras, quando no passado eram apenas simples criaturas de 4 patas do clã do espírito maligno. A amiga de Man, ao descobrir tudo isso, pergunta se devem procurar um caminho alternativo para evitar essas criaturas. No entanto, o Man se nega e diz que resolverá tudo isso com apenas alguns golpes. E agora que sabem a localização do conde, decide ir. Ao cair da noite, eles chegam ao centro do bosque e são atacados por criaturas das sombras. Apenas os espíritos malignos podem invocar essas bestas demoníacas. O Man os derrota facilmente, e logo em seguida, o lobisomem aparece junto com várias bestas das sombras. O lobisomem faz uma oferta ao ver o potencial de Man, onde ele pede para se unirem, prometendo poupar a vida de Man e da mulher que o acompanhava quando o clã dos espíritos malignos dominar o continente.
Uma nega essa oferta e devido a isso é atacado. No entanto, nem precisa lutar, pois sua amiga é capaz de derrotar essas criaturas facilmente, deixando o lobisomem surpreso. Em seguida, ele pergunta se o cachorrinho quer um osso. O único objetivo de Uman é derrotá-lo para obter a recompensa e usá-lo como trampolim para ser reconhecido pelo pai de Asha, e assim se casar com ela. O lobisomem se irrita com as palavras de Uman e parte para cima com tudo. No entanto, com apenas um chute, Uman o joga para longe. O lobisomem decide lutar a sério e usa sua carta na manga. Uman sabia que a habilidade que ele usou é uma magia das sombras do mundo dos fantasmas. Uman queria saber quem ensinou a ele esse tipo de magia. No entanto, o lobisomem se recusa a falar e desfere vários ataques em Uman, mas não consegue nem arranhá-lo. É nesse momento que Uman decide mostrar um pouco do seu poder, para deixar claro quem está no comando. Uman diz que poupará a vida dele e se revela quem ensinou esse tipo de magia. Neste momento, ao perceber que não tinha chance, o lobisomem decide revelar tudo. Ele começa a dizer que o imperador Aquela ordenou que o clã dos espíritos malignos se preparassem para retornar ao continente dos humanos. Mas antes disso acontecer, o rei dos espíritos malignos o enviou para explorar essa área. Eles acreditavam que o poder do clã dos espíritos malignos era superior ao dos humanos, e o plano inicial era conquistar esse lugar primeiro. Mas esses planos foram por água abaixo após encontrar Uman e sua companheira. Uma pergunta onde está o clã dos espíritos malignos naquele momento. O lobisomem diz que o líder criou um mundo pequeno para fortalecer seu exército. E o lobisomem, com seu orgulho, mesmo se for ameaçado, se recusa a revelar a verdadeira identidade do líder, alegando que ele é o salvador do clã. Ele se recusa a revelar informações sobre ele para humanos desprezíveis. Uman começa a pensar sobre esse líder criar um mundo para proteger o clã dos espíritos malignos dos humanos, onde isso se parecia algo que o 10º apóstolo faria, Aoern, com sua inteligência e habilidades. Não seria surpresa se ele estivesse por trás de tudo isso. Entretanto, neste momento, Uman percebe que alguém abriu a porta do limiar. Essa porta do limiar é o ponto de entrada para o mundo paralelo. Mundos como o dos fantasmas, o reino dos céus, o mundo elemental e até o templo dos apóstolos estavam todos interligados por essa porta. Com base na reação da pessoa que atravessou por a porta do limiar, deve ser desse mundo oculto onde reside o clã dos espíritos malignos. No entanto, Uman não entendia o porquê de haver auras estranhas vindo desse mundo. Devido a isso, Uman pergunta ao lobisomem se ele mesmo abre a porta do limiar ou se alguém faz isso. O lobisomem revela que as mensagens são passadas por um mensageiro, que possui uma habilidade única concedida pelo Criador do mundo. Essa habilidade permite ir e vir qualquer hora entre mundos. Ao descobrir isso, Uman diz que precisa que esse mensageiro envie algumas mensagens dele para seu líder. Mas, antes disso, ele teria que ir a outro lugar primeiro, até a casa do conde. E é nesse momento que o lobisomem menciona que o lugar para onde Uman estava indo é onde o mensageiro estava. Ao descobrir isso, Uman acelera seu passo para descobrir o que estava acontecendo. E para sua surpresa, ao chegar ao castelo, um empregado já o aguardava. O empregado informa a eles que a mestra pediu para se reunirem dentro do castelo. E ao entrar, Uman tem mais uma grande surpresa. A mestra era Lilith, a mãe de Asha. Ela diz que ele nunca levará Asha embora. Uman logo percebe que ela era uma sucubo, suspeitando disso há algum tempo devido à aparência jovem dela. E o feitiço que ela tentou usar contra ele confirma sua teoria. Após isso, Lilith revela que Asha não é a sucubo de sangue puro. Ela era apenas meio sucubo. Ela também revela onde Asha estava. Uman vai até o quarto dela e ao entrar percebe que a rosa que ele entregou a ela no passado ainda estava com ela. Em seguida, ele reencontra Aisha, que fica um pouco assustada, pois se o mestre descobrisse sobre Uman, ele estaria correndo perigo. Ela não conseguia acreditar que ele tinha seguido ela, mas Uman diz que depois que ela deixou a escola, todos ficaram preocupados. Para fazer com que Uman vá embora, Aisha diz que vai se casar com alguém de grande importância, e assim não precisa mais dele. Ela afirma que quando isso acontecer, ganhará glória infinita e grande riqueza. Mas na verdade, ela só queria que Uman ficasse longe dela para não se machucar. Entretanto, ela não sabe quem Uman realmente é. Uman pergunta por que ela estava chorando se ganharia grandes riquezas quando se casar. Uman tenta reconfortá-la e diz que ela é uma péssima atriz. Asha estava com muito medo de que essa pessoa descobrisse sobre Uman e o que poderia acontecer. Ela afirma que essa pessoa é muito terrível, sendo o líder dos espíritos malignos. Asha teme que ela encontrar Uman nesse lugar poderia matá-lo. Ela também se recusa a ir embora, pois ela é uma sucubo que absorve a vida humana. No entanto, Uman diz que não se importa se ela é um sucubo ou um espírito maligno. No final, para ele, ela continua sendo sua amada Aisha. Com isso, Uman pergunta se ela iria embora junto com ele. Mas quando chega a meia-noite, Aisha diz que terão problemas em breve e que devem se preparar para uma possível luta intensa. Antes de partirem, Uman dá para Aisha o bracelete que ele comprou no leilão.
pois como ela é uma maga de gelo, seria muito útil. A sair do quarto, depara-se com uma névoa densa. Aisha revela que estão no centro do labirinto criado pelo Conde. Sua principal habilidade mágica é a substituição de reinos, onde todos os dias à meia-noite substitui o castelo pelo seu próprio reino mental. O Man menciona que mesmo que o mundo tenha mudado, ele não viu nenhum sinal de um reino aberto. Com isso, ele descobre que desde o início esse castelo e o labirinto são duas faces da mesma moeda. Eles são dois mundos em um. Não é surpresa que ele não tenha notado nenhum sinal de que um reino tenha sido aberto, mesmo com a mudança do mundo ao seu redor. Neste momento, o Man se lembra que sua amiga estava sozinha. Com isso, ele decide se apressar. No entanto, em seguida, a mãe de Aisha aparece e fala para Aisha voltar para o quarto. Ela adverte que se não obedecer, já sabe das consequências. Mas Aisha se recusa à ordem e diz que vai junto com o Man embora. Ao ouvir as palavras de Aisha, Lilith se irrita. Lilith diz que entende o sentimento dela, mas é por causa disso que não vai permitir que ela cometa o mesmo erro que ela cometeu. Uma sucubo sempre será uma sucubo e não pode se apaixonar por um humano. Em seguida, Lilith decide atacá-los, mas Aisha, junto com a ajuda do bracelete, consegue se defender do ataque da sua mãe. Lilith se surpreende pensando que mesmo que não tenha usado toda a sua força, isso seria o suficiente para derrubá-la imóvel no chão. Ela não sabia o que estava acontecendo. E é quando ela percebe que Aisha estava usando o bracelete de jade gelado, conhecido como uma arma divina para os magos de gelo. Lilith queria saber como ela conseguiu algo tão valioso. Aisha diz irritada a sua mãe que, se continuasse bloqueando o caminho deles, não teria outra opção a não ser revidar. Neste momento, Lilith decide lutar a sério, liberando sua verdadeira forma. Voltando para a amiga de Uma, que estava perdida procurando por eles, ao lado dela acaba abrindo um portal, do qual sai um homem. Esse homem diz que ela está agora no coração do labirinto, e revela ser o mestre desse lugar, sendo o Conde, um vampiro. Retornando para a luta de Aisha e Uma contra Lilith, onde elas começam uma batalha intensa. Uma queria que elas parassem e ouvissem o que ele queria dizer, mas ninguém escuta ele e apenas luta usando poderosas magias. Entretanto, Aisha não é capaz de enfrentar sua mãe. Hilfe pergunta a Uma o porquê dele não estar ajudando, e ele responde que não sabe como ajudar, já que Lilith é a mãe de Aisha, ela será sua futura sogra. E se não for algo sério e ele ajudar, acabará enfrentando problemas no futuro. Com isso, ele decide procurar uma maneira de sair desse lugar. A batalha entre elas se intensifica ainda mais e a neblina começa a ficar ainda mais espessa. Lilith diz a Aisha que se continuar com essa teimosia, logo ele aparecerá. Neste momento, o Conde surge diante de Aisha e aprende com sua magia. Como Aisha será a futura esposa de uma pessoa importante, ele não a elimina e decide brincar com os outros que estão presos no labirinto. O vampiro revela a Aisha que a pessoa com quem ela vai se casar só está interessada em seu corpo. Após se tornar a esposa dele, sua alma e personalidade serão apagadas e substituídas. Com isso, ele decide prender Aisha em sua magia até que essa pessoa retorne. No entanto, ao ver isso, Lilith se irrita com seu marido, dizendo que ele nunca mencionou que a alma de Aisha seria substituída. Ela não aceitará isso, mas quando Lilith tenta atacá-lo, o Conde é muito forte e a derrota facilmente. Ele menciona que qualquer criatura dentro desse labirinto, exceto ele, está com a força limitada. Em outras palavras, ele é o mais forte enquanto estiver neste lugar. Porém, isso é o que ele pensa até conhecer uma certa pessoa. Lilith diz que dedicou toda a sua vida para que Aisha possa ter um futuro melhor, onde se a alma dela for alterada, o quão diferente isso é da morte. O Conde fala que se esse cara não estivesse atrás de uma mulher pura, até Lilith seria sacrificada. Com isso, ele diz a ela para apenas ficar em silêncio e observar tudo. Lilith estava bastante triste por ter deixado tudo isso acontecer, e não ter deixado ela viver sua vida ao seu gosto. Ela começa a implorar onde se existe algum deus para salvar dessa escuridão. E é neste momento que o Man aparece no campo de batalha, para mostrar quem manda. O Conde já fica surpreso por o Man ter cruzado todo o labirinto e encontrado esse lugar onde estavam. Ele também sabia que o Man era a razão pela qual Aisha queria ir embora, e para resolver esse problema era só eliminá-lo. Com isso em mente, o Conde rapidamente lança um ataque nele. O Man consegue se defender com a espada. No entanto, Hilfe diz que as sombras lançadas pelo Conde são corrosivas contra ela, e ao ver que o Man possuía um poderoso espírito na espada, o Conde decide que vai tomá-la para si. Ele usa um poderoso ataque em um Man, mas, para sua surpresa, o ataque é parado com apenas uma mão. O Conde não conseguia entender, pois o Man deveria estar fraco por estar dentro do seu labirinto. Neste momento, o Man percebe que o Conde é o mensageiro do mundo das criaturas malignas, e aquele que criou esse labirinto. Com isso, o Man pergunta onde estão as garotas, mas o Conde não responde e em seguida o Man é atacado por uma armadura que estava usando um machado que pertencia à sua amiga. O Man logo percebe que as armaduras são mortos-vivos, e dentro de uma delas estava sua amiga que não tinha sua alma.
O Conde diz ao Man para escolher entre Aisha e sua amiga. Lilith dá um grito, dizendo que o Conde nunca cumpre com suas promessas, e se Aisha se casar com essa pessoa, perderá sua personalidade. Neste momento, Man fica bastante irritado e começa a libertar seu poder. O Conde sente a energia de Man e fica em choque. Neste momento, o Man liberta seu quarto selo, criando uma forte onda de energia ao seu redor. O Conde começa a ficar com medo, pois era impossível um humano ser tão poderoso. Ele acredita que o Man não é humano. Ao ver o poder tão imenso diante dele, o Conde foge com o rabo entre as pernas, pois sabia que se ficasse ali mais um pouco, estaria morto. Devido a isso, o Man consegue salvar Lilith e Aisha. Lilith pede ao Man para salvar Aisha e sair daquele lugar, mas o Man diz para ela não se preocupar, pois ele salvará a todos, menos um, o Conde, o figurante insignificante, ele não terá piedade. O Man afirma que fará ele se arrepender por ter vindo a esse mundo. O Conde acreditava que conseguiria sair e selar o Man dentro do labirinto. No entanto, ele logo é atingido por uma magia de Man, ficando gravemente ferido. O Conde estava tremendo de medo e disse que todos deveriam estar limitados dentro do seu labirinto, exceto aqueles que possuíam um poder superior ao limiar do mundo. Mal ele sabia que essa pessoa estava diante dele. O Man estava bastante irritado, e o Conde tenta fugir com alguns clones. Mas nada adianta, em poucos segundos o Man o captura. Antes de ser eliminado, o Conde menciona que tem várias conexões no submundo. Se o Man o matasse, eles viriam atrás dele, e poderia machucar aqueles que são importantes para ele. No entanto, o Man diz que não se importa com isso e que o Conde não é o único que tem conhecidos no submundo. O Conde percebe que o poder de Man é igual ao homem que o contratou. Esse homem é aquele que possui a origem da existência de todo mundo. O Man diz que o Conde nem serviu como aquecimento, jogando com imensa força no chão, o dizimando. Após isso, outro portal se abre e um ser sai dele. Ele é Hades. O Conde menciona que, de acordo com os rumores, Hades é um homem violento, e as ações de Man o deixaram bastante zangado. Ele acredita que, mesmo que Man seja bastante forte, não é capaz de lutar contra Hades. No entanto, para sua surpresa, Hades já conhecia o Man e era bastante diferente dos rumores. O Man pede a ajuda de Hades para uma coisa: colocar a alma de sua amiga de volta, pois ela tinha sido retirada pelo Conde. Hades pergunta ao Man por que salvar uma simples humana, e o Man apenas diz que ela é sua amiga. Com suas habilidades, Hades é capaz de trazer a alma da sua amiga de volta do mundo dos mortos. E para a surpresa de Man, após ela retornar, sua amiga o beija, onde a última coisa que ela queria dizer a ele é que estava apaixonada. O Man apenas responde que a forma que ela expressa ao reencontrar um amigo é bem diferente. Ela fica surpresa e pergunta quem realmente o Man é, pois ele conhece Hades, o dono do submundo. O Man decide revelar sua verdadeira identidade como o primeiro apóstolo, aquele que os humanos temem. E para sua surpresa, a reação dela é bem diferente do que ele imaginava. Ela até o agradece por ter ressuscitado, e ela pensa que não importa quem ele seja, no final, ele ainda é a pessoa que ela ama. Mas Hades revela que após ela ressuscitar, esquecerá tudo o que aconteceu quando estava em forma de alma. Antes de Hades partir, uma menciona que encontrou um vampiro capaz de convocar mortos-vivos com magia da morte, e que também cheirava a erva espiritual terrestre. Ao ver isso, Hades fica bastante irritado e puxa a alma do vampiro. Ele pergunta quem deu a ele o poder do espírito da morte. O Conde diz que quando fez uma troca com o Deus da Morte, nunca disseram seu nome, então ele não sabe quem realmente lhe deu esse poder. Após isso, Hades simplesmente envia a alma do Conde para o inferno. O Man sabia que Hades era um deus nascido do mundo, mas era alérgico à erva espiritual celeste e fica bastante irritado apenas com a menção do nome. Isso porque, uma vez que alguém do submundo esteja buscando esse tipo de erva, significa que querem selá-lo, e é óbvio que ele fica zangado por causa disso. O Man acredita que ele dará conta das coisas no inferno, e com isso não precisa se preocupar com esse assunto. Em seguida, o Man vai até Aisha e sua mãe Lilith, que ouviu tudo. Ela se desculpa com o Man por ter ofendido um apóstolo, e agora fará tudo o que ele quiser. No entanto, o Man apenas diz para não se preocupar e cuidar apenas dos seus ferimentos. Lilith fica um pouco surpresa, pois o nomeado primeiro apóstolo de temperamento cruel agora estava tão amável e gentil, e ainda ele o abraça de forma calorosa, fazendo relembrar seu marido. Neste momento, ela percebe que Aisha será feliz ao seu lado. Lilith pergunta se ela pode confiar Aisha ao Man e ficar tranquila. O Man responde que mesmo se ela não pedisse, ele faria isso com todas suas forças. Lilith fica tranquila, pois agora poderia deixar sua filha ir e desta vez não ter medo por ela ser de uma raça mista, onde Aisha terá o que Lilith sempre quis ter: ficar ao lado da pessoa que ama para sempre.
E assim, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham curtido. Como sempre, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Isso me motiva muito a trazer novos vídeos. Se chegou até aqui, agradeço muito. E chegamos ao final dessa saga, um bom final até. Agora, veremos o que vem no futuro. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!